é o discipulado feminino? Discipulado feminino é a oportunidade de eu me identificar com mulheres, me identificar com pessoas que simplesmente vão poder me apoiar, sem me criticar, sem me condenar, sem me maltratar. Eu venho de um ambiente que as pessoas sempre davam palpite. Tu tá errada. Se eu fosse tu, aquela coisa desagradável e cá entre nós, desumana. E nós estamos vivendo um tempo em que há muita liberdade de expressão. A gente encontra liberdade de expressão para tudo. E aí, quando o assunto é caminhar com alguém, parece que não vai dar certo. E hoje eu tô compartilhando com você isso para que a gente possa pensar junto, para que a gente possa escolher viver esse momento com alegria, paz e justiça do Senhor. Olha que interessante. Deus ainda chama as mulheres. Às vezes as pessoas dizem, a mulher só quer ficar na igreja. Deus ainda chama mulheres. E sabe quais as mulheres que Deus chama? Eu e você. As mulheres comuns, mulheres cansadas, mulheres feridas, mulheres que desejam recomeçar. Sabe, andar com Jesus não é para quem não quer nada e quer que alguém fique carregando no colo. Não. Discipulado, ele começa com a gente pegando o ferido e sendo samaritano. Mas vocês perceberam que o samaritano nem cuidou do ferido? O samaritano deixou dinheiro e pagou para alguém cuidar daquele ferido. E quando ele voltasse, se precisasse, ele pagaria mais. E muitas vezes a gente quer cuidar, não cuida da gente, não faz o que precisa ser feito. E quando essas pessoas melhoram e elas querem ir embora, Jesus já deixou bem claro, deixa ir. Por quê? Porque ele perguntou para os discípulos dele, tá, e vocês vão também? E eles disseram, ô Senhor, lembra que o Pedro falou? Uau, só tu tem a palavra de vida eterna, só tu tem as palavras que vão saciar minha fome, minha sede, né? Então, se Deus ainda chama mulheres, Deus não está procurando a perfeição. Ele está procurando disponibilidade. E sabe onde é que tem disponibilidade? No teu coração e na tua mente. A disponibilidade, ela não é, eu não tenho nada para fazer, então eu vou servir a Deus. Não. A disponibilidade é muitas vezes a gente ter várias coisas para fazer, mas não abrir mão de acordar de manhã e dizer, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Meu Deus, acordei. Eu estou fazendo o devocional do livro de João, capítulo 21, com 21 capítulos, e eu estou no capítulo 12. E eu estava ouvindo ele, e alguns deles eu fiz até estudos bíblicos para mim, porque tem coisa ali que eu fiquei chocada. Eu disse, meu Deus, a minha vida desde os 6 anos é amar o Senhor, cuidar da minha família, eu decidi servir aos irmãos, né? Já tomei tanta bordoada na vida. Muitas pessoas não compreenderam, mas elas não precisam compreender, porque Deus ainda chama mulheres. Elas não precisam me entender. Elas não precisam nem gostar de mim. Mas às vezes a gente não consegue, a gente quer ser, com todo carinho, todo respeito, reconhecida, cuidada, valorizada. Mas às vezes é o ambiente que a gente anda. Às vezes a gente quer andar em lugares que as pessoas só pisam na gente. E aí a gente diz, é Deus que está me corrigindo. Calma. Só profetada não dá. Tem uma hora que tu cai e não levanta mais. E estou falando porque está na Bíblia, né? Então, se Deus ainda chama mulheres, vamos olhar aqui junto. Deus ainda chama mulheres. Vamos olhar para Maria? A Maria é uma querida, né? Maria, uma mulher disponível. O que aconteceu com a Maria? Quando a Maria disse o sim que mudou uma geração. Ai, pastora, mas é que nada. Naquela época, essa moça deve ter passado muita vergonha. Essa moça deve ter sido muito humilhada. Essa moça deve ter vivido momentos até depressivos, porque ela tinha um corpo humano, ela tinha uma alma cheia de emoções. O divertidamente estava todo lá dentro, porque contam os historiadores que ela era muito jovenzinha. E o sim dela mudou uma geração inteira.
E o que ela era? Uma mulher disponível, uma mulher simples, uma mulher jovem, uma mulher improvável. Talvez você não seja ainda já a mulher jovem, mas talvez o seu coração seja bem jovenzinho. Às vezes a mulher me diz, mas eu já estou velha. Não existe velhice para Deus. Existe o coração juvenil. Tem pessoas com 70 anos que têm um coração de menino, de menina. Tem pessoas com 20 anos que são os rabugentos, só reclamam. Só querem o vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Nunca vai até o reino. Tem ou não tem? Se você está ouvindo isso, se tem, faz assim com os olhos, ó, para cima e para baixo. Se não tem, faz com os olhos para o lado. Não, não tem, não conheço ninguém. Todo mundo perfeito. Pois é. O teu passado, ó, seu passado não cancela o propósito de Deus. Pastor, mas a minha vida não foi fácil. Mas uau, eu fui muito maltratada, passei por abuso, passei por maus tratos, fui abandonada. Eu não tive o nome de pai na certidão. Eu fui, meu Deus, eu passei tanta coisa que eu não sei nem te explicar. E aí eu quero te dizer que quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo vai se fazer novo. Mas não é da noite para o dia. Tem coisas que é uma caminhada. E aí a pergunta que não quer calar. Sozinha é mais fácil ou sozinha a gente tropica mais? As mulheres que estão aqui comigo, na sala, depois ao final a gente vai poder responder essas perguntas. A Bíblia diz que quem anda sozinho pode até ir mais rápido, mas não vai muito longe porque logo cansa. Mas a gente tem aprendido que é sempre melhor andar de dois. Por isso que o discipulado é tão importante. Mas um discipulado de paz, não de guerra. Um discipulado de respeito. Um discipulado que alguém venha e ouça, nos passe a palavra. Por que eu estou fazendo isso? Porque não adianta fazer discipulado, senão discipulado é uma terapia, né? A pessoa fala, vomita, daí alinha, mas lá na essência dela, de ser discípula de Jesus, ela não entendeu ainda. Aí no próximo ano, no próximo mês, ela vai estar sofrida, ela vai estar se sentindo injustiçada, ela vai estar sofrendo, e eis que tudo se fez novo, ela nunca vai viver, e é uma grande pena. E aí, maravilhosa essa Maria, né? Essa aqui do meu desenho tá uma fofinha, né? Uma Maria fofinha. O quarto ponto, discipulado é caminhar com Jesus. Discipulado é mais que uma religião. As pessoas dizem para mim assim, qual a tua religião? Aqui, discipulado é caminhar com Jesus. Mais que religião é ouvir a palavra, é obedecer, é permanecer, é aprender, é servir. A pessoa que caminha em discipulado, ela ouve a palavra, ela obedece, ela permanece, ela aprende, ela serve. Porque lá em Lucas 11:28 diz assim, ó, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essa semana eu estava estudando sobre John Wesley, um metodista que criou métodos de guardar a Bíblia. Sabe por quê? Porque ele ficava revoltado. Ele acordava às 5 da manhã e ele orava até às 6. E das 6 às 7, ele lia a Bíblia. E ele achava aquilo um absurdo. Ele dizia assim, mas como que eu oro, falo, e depois eu leio e não consigo juntar esse negócio. E aí ele começou, e nós da Torre de Oração fazemos isso, aprendeu a orar a Bíblia. E aí ele começou a guardar os versículos referentes, por exemplo, à doença, né? O Senhor leva sobre si todas as nossas enfermidades. Aí ele começou a criar um portfólio no coração, na mente e no caderno dele. Então, toda vez que ele ia orar, ele tinha já registrado. Mas se eu não tenho problema, se eu não lembrar, meu caderninho me lembra, né? Hoje em dia o celular tem ali a parte de anotar dentro do WhatsApp. E ele ensinou uma multidão de pessoas a orarem a Bíblia. E ele começou a perceber que aquilo era tão simples, tão prático, tão maravilhoso. As pessoas começavam a perceber que elas não precisavam andar ansiosas em nada. Nem no que comer, no que beber, no que vestir, no que falar. Elas começaram a confiar mais em Deus e fazer o que elas tinham que fazer. Então, discipulado é ouvir, aprender e viver o que Jesus ensinou todos os dias.
Essa é a nossa caminhada, esse é o nosso sonho, né? Esse é o motivo de nós sermos cristãos, esse é o motivo de eu não ter deixado de ser uma serva do Deus Altíssimo, porque se eu deixar de ser uma serva do Deus Altíssimo, eu vou continuar sendo a filhinha amada do Deus Altíssimo. Você também, né? Ah, meu Deus, vim do lugar que era tomado de cargo. Eu tenho uma dó de quem é tomado de cargo, porque chega um dia que a pessoa não sabe mais quem é ela. Mas eu não condeno, eu não condeno. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam ter muita atividade. Mas daí se tu vai olhar dentro da casa, é uma discórdia, é um brigueiro. A Bíblia, coitada, ela fica olhando para a pessoa e ela diz assim, ué, mas tu não entendeu nada. Porque o discipulado é a gente realmente ser transparente. Olha que interessante no item 5. Jesus valorizava as mulheres. Na época que Jesus viveu, as mulheres eram bem limitadas. Vamos dizer assim, não podiam nada, né? Mesmo assim, o que Jesus fazia? Ele acolhia as mulheres, ele ensinava mulheres, ele caminhava com mulheres, ele restaurava mulheres. Ah, e aquela do fluxo de sangue, meu Deus, né? 12 anos naquela vida, desprovida da graça. E aí ela pensa, se eu só tocar na roupinha de Jesus, na capinha de Jesus, eu vou ser curada. E saiu virtude, ele nem falou nada, depois que ele foi falar com ela, né? Então, uma mulher curada pode levantar gerações. Ah, mas eu acho que para mim não dá mais tempo. Dá, claro que dá. Se para mim dá tempo. Hoje eu tô aqui, né? Virada numa Giraia gospel. 4 filhos, 3 filhos. Um marido maravilhoso, né? Mas, porém, contudo, uma história para escrever que às vezes parece que a gente não está escrevendo. E aí, ó, Jesus olhou para ela, amou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Está lá em Marcos 5:34. Você pode ler até em diante. Por que isso? Porque Jesus falava o que tinha que falar, né? Lá para a adulta ele disse, mulher, deu, tá perdoada, mas não faz mais isso. Claro que dizem para nós, vai, não peques mais. Aí sempre erra em alguma coisa. Mas Jesus já alinha tudo, né? O 6º ponto, Maria permaneceu na dor. E aí vamos pensar, uau, mas com Deus tem que ser tudo perfeito, eu não posso ter luta, não posso ter problema. Ai, desculpa, esse não é o reino de Deus que a gente foi chamado para viver. Vai ter dias de dor, vai ter dias de susto, vai ter dias que a gente vai chorar mais, vai clamar mais, mas tudo vai depender da nossa capacidade, da nossa disposição, da nossa vontade de fazer acontecer. Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o inferno, nem o diabo, ninguém vai te separar do amor de Deus. Mas às vezes, as mulheres, né? Não estou falando para homens, então as mulheres, elas fazem um xalala gospel, né? Aí eu até quis. Eu atendi uma mulher, não vejo mais ela. Ai, não deu certo com meu marido, porque ele encheu de osso macho, né? Aí eu sorri para ela e disse para ela, as tuas escolhas vão gerar resultados. Que talvez hoje tu não tá nem aí, mas no futuro tu vai ter que ser confrontado. Mas ninguém vai te confrontar se tu não quiseres. A gente não pode confrontar quem não quer. A gente se cansa e a pessoa não vive a transformação. Olha que interessante, Maria permaneceu na dor. Discipulado também é permanecer. Muitos foram embora, mas a Maria permaneceu aos pés da cruz. Ela estava presente na dor, ela permaneceu no silêncio, ela esperou no tempo de Deus, ela não desistiu da promessa. E aí a gente encontra na Bíblia, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Está lá em 1 Coríntios. E como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Qual é a aplicação para nós, mulheres, para a nossa vida? Aí você que está ouvindo aí vai dizer assim, mas eu sou uma cega, pobre, nua, eu não sou digna de nada. Pois é, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus tu é mais que vencedor. Tem alguma coisa que não fecha com a Bíblia. Ai, mas comigo tudo é sofrido, comigo é doença, desgraça. O que tu tem que alinhar?
O que tu tá permanecendo em silêncio? Eu aprendi na minha caminhada que ninguém sabe o que o calado quer. Deus até sabe, mas ele não faz nada se a gente não abrir a boca, sabe? E aí, como que a gente vai aplicar isso, né? Deus honra mulheres que permanecem, mesmo quando não entendem, mesmo quando dói, mesmo quando está difícil. Mulheres que decidem, eu vou avançar, eu vou mudar. Um passo por dia. Uma pessoa comentou assim, não consigo ler a Bíblia. Ah, é? Tu tem celular? Claro! Baixa o app, né? O aplicativo da Bíblia. Ah, mas eu não tenho paciência. Tá, mas tu fica com o dedinho fazendo assim no Reels? Ah, eu faço o tempo todo, eu fico ju, ju, ju. Então, se tu é capaz de ficar ali vendo, né? Facebook, WhatsApp, YouTube, ai, tá ótimo, olha mesmo. Mas separa um tempo para entrar no aplicativo. Tá cheio de plano lá. Se não quiser plano, não pega. Tá cheio de palavra lá dentro. Começa lá, pelo Joãozinho, pelo livro de João pequenininho. Lê João. Eu amo a palavra de Deus. E a Bíblia diz lá em Salmos que a tua palavra é escondida no meu coração para mim não pecar contra ti, meu Deus. Porque a gente pode pecar contra Deus. A gente pode. A gente pode não entender, e aí quando a gente não entende, a gente descompensa. Vamos lá. O item 7. Mulheres que discipulam transformam famílias. Ai, pastora, mas tu tem potencial para atingir mulheres. Tenho mesmo, tenho, mas eu decidi que eu quero atingir a minha casa. E não é fácil, porque às vezes, bah, mãe, tu não deixa, bah, mãe, tu não quer, bah, mãe, sim. Porém, daqui a poucos anos, eu vou ver o fruto do penoso trabalho. Já vejo na mais velha, vou ver nas outras 3, já vejo em mulheres que amam a Jesus. Às vezes as mulheres me mandam mensagem, me ligam, me encontram, e ela diz assim, pastora, não tá mole. Aí eu digo, tá, mas tu queria o quê? Ai, não, pastora, eu sei que tu vai falar. Não, eu não queria sentar no pudim, não é isso? Ah, então tá. O que que tu quer? Ah, eu quero saber por onde ir. Primeiro tem que saber qual é o teu sonho. O que que tu quer conquistar? Por que que tu teve encontro com Jesus? Ah, meu sonho é ser salva. Então vamos trabalhar pela tua salvação. E depois de ser salvo, o que que tu quer? Ah, eu quero alegria, paz e justiça. Vamos trabalhar pela alegria, paz e justiça. Depois, o que tu quer? Ah, eu quero ser liberta. Meu Deus, eu sou muito irada. Aí, provavelmente, precisa mais de cura do que libertação. O pessoal está acostumado a expulsar demônio e volta mais 7 depois. Agora, a cura é confrontar quem eu sou e quem eu estou me tornando. E aí, olha que interessante. A tua vida, mulher, influencia pessoas. As pessoas não vão andar contigo porque tu é de Jesus, elas vão andar contigo porque tu transborda a vida de Deus. Elas não querem andar contigo porque tu fala bem, porque tu precisa de Deus. Não, ninguém mais quer isso. As pessoas querem olhar para ti e dizer, meu Deus, essa atitude dessa mulher me confrontou. Essa forma dessa mulher ver a vida dela não é mole. Não é. A mulher parece que dá murro em ponta de faca. Mas a mulher tem algo dentro dela que me transmite uma gratidão. Então, sua vida influencia pessoas, sua vida restaura lares, sua vida fortalece filhos, netos, alguns até bisnetos. Sua vida apoia outras mulheres. Sua vida gera cura na alma, cura nas emoções. Sua vida levanta uma geração que conhece e ama a Deus. A única função que nós temos nessa terra como mulheres é mostrar para as pessoas que elas podem amar a Deus como Ele é. Elas podem viver o Evangelho de Deus. Ah, mas é que agora, né, vai ter eleição, aí tem não sei o quê. Tudo bem, tudo bem. As pessoas têm direito de escolher, as pessoas têm direito de não cuidar dos filhos, infelizmente. As pessoas têm direito de fazer tudo virado. Mas se elas perguntarem para nós qual o motivo e a razão da nossa vida e da nossa fé, nós temos que ter isso bem claro. E a palavra de Deus, o nosso caminho aqui no discipulado, em grupo, é isso. Depois, a gente vai tomar um cafezinho, a gente vai conversar. Você não é obrigada a me encontrar. Não é mesmo. Mas você
Tem uma ficha na minha agenda para nós tomar um cafezinho. Ai, pastora, eu quero, vamos ver. Ai, vamos ver toda semana, 15 dias, um mês. Não sei. Tem gente que no encontro, nós vamos morar junto, ela vai olhar para a vida dela e vai dizer, bah, mas nem tá tudo legal, eu tô avançando, tô sendo esse esteio na minha casa. Tem gente que já vai dizer assim, não, eu tô percebendo que eu preciso um pouquinho mais do meu alinhamento, da minha paz. Às vezes a gente fica doente, né? A gente fica doente, a gente fica ferida. Uma mulher, quando está doente fisicamente, ela fica muito frágilzinha. Ela precisa da atenção, ela precisa da canjinha, ela precisa do chazinho, mas ela precisa botar para fora aquilo que dói. Então, mulheres saradas, mulheres curadas, geram mulheres fortes. E aí, o Provérbios 22:6 fala um negócio muito legal. Sabe por que a gente transforma famílias? Porque é para ensinar a criança no caminho que ela tem que andar, deve andar. E ainda quando ela for bem velhinha, ela não vai se desviar dele. Se os nossos filhos têm se desviado de Deus, algum encaixe a gente não fez, mas dá tempo de socorrer. Ah, mas agora já está adulto, não quer nada com nada. Quer sim. O DNA de Jesus ainda está lá dentro. Ah, tem. O DNA, a essência está lá dentro. Se tu pegar todos os versículos da Bíblia relacionados ao DNA de Jesus dentro da vida daquela pessoa, pode escrever. Tu vai encontrar aquela pessoa em crise atrás de Jesus. Mas sabe qual a crise? Saudade. Saudade de Jesus. A única coisa que me mexe é sentir saudade. Porque o resto, a gente toma um remédio, né? Tô com dor, tomo. Não tô me sentindo bem, tomo um remédio pro estômago. Tomo uma gotinha da pastora Paulina. Mas a saudade da presença ninguém pode tirar de nós. E aí, no item 8, o verdadeiro discipulado, ele começa lá no teu secreto. Antes de falar, é preciso sentar aos pés de Jesus. Só que tem gente que não sabe sentar aos pés de Jesus. Tem gente que quer fazer tudo. Não, se eu errar uma coisa, nem vou fazer mais. Se o discipulado não der certo hoje, amanhã eu nem vou. Não, discipulado é oração. Para você que não tem noção, é o Pai Nosso. Uhum. E cumpra assim na terra como no céu a tua vontade. Então o negócio é maravilhoso, né? Que se cumpra a tua vontade. E aí, pare e veja comigo. Aqui, o discipulado começa lá no secreto. Antes da gente falar, é preciso sentar aos pés de Jesus. E como que acontece isso? A oração, a mais simples, é o Pai Nosso. A palavra mais simples, é aquela que vai dizer para mim e para você quem nós somos. E eu sempre digo para mim, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora. Mas não estou vendo nada, mas eu sou. Eu não estou vencedora. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora. Nem morte, nem vida, nem problema, nem discórdia, ninguém. Ah, mas eu quero porque eu tô precisando de um BO, né? Tô precisando de um boletim de ocorrência, porque eu vou explodir, porque eu vou... Vai pro discipulado, não explode. Explodir vai dar pressão alta, explodir vai dar colesterol, vai dar cortisol alto, vai ficar toda torta por dentro. E a única torta que eu gosto é de morango e nata, né? Então, não vale a pena. Oração, palavra, comunhão. A gente aqui da Santa Isabel, a gente está muito... Né? A culpa, eu assumo a minha responsabilidade. Eu fiquei tão prático, faço tudo pela internet. E aí eu tenho pecado contra as mulheres que caminham comigo de nos encontrar e tomar café, ir lá para a igreja levar um pão caseiro. Ai, tem sempre que fazer um evento. Aí ninguém vai. Aí uma não foi porque estava limpando a casa. Aí a outra não foi porque tinha que ir no mercado. Aí a outra não foi porque o marido virou numa coisa. Vocês já notaram isso? Ah, mas tem aquelas que são de longe. Tudo bem. As de longe entram aqui, desfrutam. Quando vierem a Viamão, aqui, né, o Rio Grande do Sul, marca e vamos se encontrar. Ah, mas não tem um pinto para dar água. Vem aqui em casa. Eu tenho vários pintos tomando água aqui em casa. Mais um pintinho, vai ter água também. Tá entendendo, menina? Tá entendendo, mulher maravilhosa? Eu só tô gravando isso porque eu sei que você pode mais. E antes de falar, é preciso sentar aos pés de Jesus. Escutar o que Jesus está falando. E deixar ser cuidada, ter constância.
Isso não precisa de muito ensino, isso não precisa de muita prática. Tem umas aqui que já são, com todo respeito, né? Já são mulheres muito mais experientes do que eu. Já são mulheres que, quando fazem o áudio, é apaixonante ouvir elas fazendo áudio no grupo Cura Delas. E é uma pena quando as mulheres nem têm tempo de ouvir um áudio que vai girar uma chave na vida delas. Uma das coisas que o discipulado entrega pra gente é a constância. Acordou todo dia? Ah, mas eu acordo já na correria. Acorda 15 minutos antes. Se fosse para pegar um filho, se fosse para atender um neto, se fosse, tu faria. Se fosse para coletar um sangue, se fosse para muita coisa, a gente levanta, a gente faz, a gente organiza. Mas para a gente, ninguém sustenta outros estando vazia por dentro. É ou não é verdade? Saco vazio, não para em pé. E aí, pergunta para você, perguntas para mim, perguntas para reflexão. O que Deus está falando com você agora? Em que área tu precisa voltar para Jesus? Olha a pergunta. Em que área preciso voltar para Jesus? Não, eu jejuo, eu oro, eu sou dizimista, eu sou primiciadora, meu Deus, eu sou toda... Não, isso aí acaba virando fariseu. Você vai anotar no papel, você vai olhar de novo depois, não sei. Mas você vai se perguntar. É importante para você como é importante para mim. Essas perguntas eu fiz para mim primeiro. Em que área eu preciso voltar para Jesus? Ótima pergunta. O que preciso entregar hoje para Jesus? A correria, a preocupação? Vou te contar um segredo. Eu estava conversando com a minha sogra, dona Dalva, e ela disse assim: ai, não é mole, né, Cláudia? Aí eu ri para ela e disse assim: minha sogra, tudo tem jeito. Porque há um mês atrás ela estava grave no hospital. Achamos que íamos perdê-la, de tão grave que ela estava. E agora ela está caminhando, ela vai ali lavar louça. Às vezes, quando eu procuro, ela está lavando a louça. Eu digo: sai daí que vão dizer que eu sou uma nora abusadora de sogra. E aí ela diz assim: ah, não é fácil, né, Cláudia? Aí eu digo: tudo tem jeito. Aí ela responde: menos a morte, né, Cláudia? Aí, olha, já vi gente se ressuscitar. Se é hora de ir para Jesus, nem a morte. De Jesus disse: vem, minha filha, vamos para Jesus, né? Tá tudo bem. Então, a gente para e a gente reflete. Lá, o que preciso entregar hoje para Deus? O que tem atravancado a minha vida? O que tem me feito me distrair? Eu vivi uma vida inteira e eu tô sempre distraída. Eu sempre encontro algo para mim não avançar. O que precisa entregar hoje? Quem Deus quer que eu discipule? O que é discipular? Quem Deus quer que eu coloque para andar do meu lado? Para alguém andar do teu lado, ela só vai andar contigo se tu for uma pessoa bacana. Não, eu vou dizer para ela tudo que ela tá pecando. Perdeu. Não, vou dizer para ela que ela não tem jeito. Ela é muito terrível. Deu. Matou. Matou a semente do evangelho da pessoa. Ah, mas então eu tenho que ser omissa, eu tenho que falar só o que as pessoas querem? Não. Eu tenho que mostrar para ela a palavra. Quando a mulher diz assim: eu quebro tudo. Vem cá que eu vou te mostrar o que pode acontecer contigo se tu sempre quebrar tudo. Ah, eu fico em silêncio. Vem cá que eu vou te mostrar dentro da Bíblia. E vou te mostrar que engolir sapo, não existe sapudade. E vai chegar uma hora que tu vai infartar, tu vai cansar, tu vai acordar de dia, não vai nem ter motivo para viver. O discipulado tá aqui. Quem Deus quer que eu discipule? Lembram do filme O Quarto de Guerra? Aquela dona Clara discipula a Elizabeth, e quando a Elizabeth fica aliada, o que aquela senhorinha ora? Senhor, manda a próxima, Senhor. Senhor, tu venceu, manda a próxima. E ela acompanha uma mulher por vez. Ai, pastor, então tu tá dizendo que o nosso método... Não tô dizendo nada. Eu tô dizendo que quando a gente está numa célula, quando a gente encontra uma pessoa, a gente pode atrair as pessoas como Jesus atraía com a presença dele. 10º, Deus ainda levanta mulheres. Sabe qual é o tipo de mulheres? Que oram ou que querem começar a orar. Que permanecem e que não querem ficar, que nem um espião doido para lá e para cá.
que cuidam de si mesmo e cuidam do próximo, que discipulam. E o discipular é fazer pessoas à imagem de Jesus. Mas, Cláudia, eu não sou perfeita para ensinar alguém a amar Jesus. Mostra para elas como que tu ama ele. Mostra para ela quando tu faz aquele feijãozinho gostoso, aquele guisadinho com batata. Mostra para ela quando ela vai na tua casa, tu dá aquele feijão com arroz. E a pessoa diz, que delícia. Fiz com carinho. Fiz para minha família e tô te servindo também. Não precisa muita coisa. Que carregam a presença de Deus. E aí, levantai-vos, mulheres, porque Deus ainda fará grandes coisas através de vocês. Essa versão eu ajustei, porque está lá em Isaías 32, se não me engano, 13. Eu não coloquei aqui. E ao final, hoje, nós vamos orar. E vamos falar para o Senhor: Senhor, usa a nossa vida. Usa a nossa vida, porque eu fui ouvindo isso e fui pensando. O que eu tenho que te entregar? O que eu tenho que realmente alinhar? Eu tenho certeza que provavelmente você tenha que alinhar as pequenas coisas. Porque problema grande a gente resolve. Os probleminhas pequenos, que são as raposinhas que nos atrapalham da conquista. E aí, quando a gente pede para o Senhor que Ele use a nossa vida, Ele vai usar nos curando emocionalmente, fortalecendo-nos espiritualmente, restaurando a nossa família, ativando o propósito da nossa vida e trazendo mais mulheres que próxima de mim, próxima de você, que queiram conhecer a paz que excede o entendimento das pessoas. O seu sim para Deus pode transformar gerações. E aí eu convido você agora para nós orarmos. Feche os teus olhos, aonde você estiver, porque eu tenho certeza que essa gravação vai muito longe. Deixa no comentário ali embaixo qual o sentido que fez para ti, o que você vai levar, o que você vai fazer a partir desse momento que você está assistindo, o que você não vai negociar mais. Porque eu negocio, né? Quando der. O que você vai posicionar e decidir? A partir de agora, não tem mais quando der. A partir de agora, eu sou a filha amada do Deus Altíssimo. E vai dar. Eu vou conseguir. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que a sua palavra destrói todos os argumentos, todos os inimigos, todas as flechas, todas as travas, todos os medos, todas as angústias. E agora, Senhor, nós queremos te apresentar essa caminhada de discipulado, essa caminhada de andarmos juntos, não porque somos religiosas, mas porque somos filhas amadas do Deus Altíssimo, porque ter experiência com Jesus é um negócio que não se explica, se vive e se mostra para outras mulheres também. Pai, eu te apresento agora cada uma que está assistindo, que a cura emocional, que o fortalecimento no seu espírito, que a restauração da sua família, que a ativação do seu propósito de vida e que sua vida de comunhão com outras mulheres seja real e verdadeira. E assim fica abençoada. Em o nome de Jesus. Amém.